Olá a todos, sejam bem-vindos ao webcast que tem aqui como objetivo explorar um pouco o plano de avisos divulgado pelo Portugal 2030. O objetivo deste webinar aqui no início do ano é explorar mesmo as oportunidades para os beneficiários que têm previsão de abertura aqui durante o ano de 2026. E qualquer questão que tenham ao longo desta apresentação, convido-vos a remeterem as mesmas na caixa de texto deste webinar, as quais iremos responder assim que possível. Por isso, vamos dar aqui início ao nosso webinar, começando por definir aquilo que é o plano anual de avisos e o que é que o mesmo permite. Sucintamente, o objetivo desta divulgação por parte da Comissão de Coordenação do Portugal 2030 tem como foco a divulgação dos próximos avisos a serem lançados, possibilitando ou conferindo aos potenciais beneficiários uma maior previsibilidade necessária para que exista aqui um melhor planeamento dos investimentos, assim como, de igual forma, aprimorar o reforço da transparência e da previsibilidade da própria gestão dos fundos europeus. Desta forma, fazendo aqui um breve contexto referente à distribuição prevista, tendo em consideração os diferentes programas, assim como os avisos como previsão de abertura ao longo de 2026, e também os montantes a concurso. No topo destes programas com maior dotação, surge aqui o programa de Compete 2030, focado essencialmente em apoiar o setor empresarial e contempla aqui a maior fatia desta dotação, com mais de 1,3 mil milhões de euros. Seguido do programa do Pessoas 2030, dedicado essencialmente àquilo que é a promoção do emprego e das qualificações da população, com cerca de 1,1 mil milhões de euros, seguido também do programa Sustentável 2030, visando aqui essencialmente o apoio a projetos nas áreas da transição energética e climática, com mais de 900 mil milhões de euros. Não vou referir os outros projetos, apesar de existir aqui os outros programas, apesar de existir aqui numa base, por exemplo, territorial, mas fica apenas esta visão. Relativamente aqui à distribuição do plano anual de avisos, entre janeiro e dezembro de 2026 está prevista a publicação de 220 avisos de concurso, mobilizando um total de cerca de 3,9 mil milhões de euros, distribuídos por várias regiões do país e em diferentes áreas, como a área social, a área da economia, do ambiente, também do mar e do território. Os concursos podem aqui abarcar projetos em diferentes áreas. Podemos ter o exemplo da inovação produtiva, da investigação na área digital e da biotecnologia, áreas como infraestruturas e equipamentos tecnológicos, passando pela descarbonização, pela eficiência energética, também na componente da mobilidade sustentável, da gestão da água e da conservação de recursos hídricos, transitando, por exemplo, este último daquilo que era ou que estava previsto e que depois foi retirado do PRR e ajustado aqui ao Portugal 2030. Durante o primeiro quadrimestre do ano, ou seja, de janeiro a abril, está previsto existir aqui a maior fatia de abertura de avisos, com a abertura prevista de 99 avisos e arrecadando aqui cerca de 2 mil milhões de euros, trazendo aqui também este plano anual de avisos, novidades quanto às prioridades estratégicas, muito fruto daquilo que foi a reprogramação ocorrida
no final de 2025. Referir também, e aqui um disclaimer bastante importante, que existe uma revisão deste plano anual de avisos a cada quadrimestre, ou seja, a Comissão avalia a cada quadrimestre os avisos efetivamente lançados e realiza aqui os devidos ajustes para o período temporal seguinte. Sendo que, claro está, podem existir aqui alterações naquilo que são tanto os avisos previstos, podendo sair ou entrar deste plano certos avisos, bem como afetar novas dotações ou mesmo alterar os períodos de candidatura que estão previamente sinalizados. Desta forma, deve assim este plano anual de avisos ser quase como encarado como uma previsão e não algo definitivo ou estático devido àquilo que acabei de referir. Passando para uma visão mais de cronograma e destacando aqui alguns dos concursos que vou referir ao longo deste webinar. Claramente, o plano anual de avisos não se cinge apenas a estes concursos que vou aqui esmiuçar mais à frente. No entanto, como podem compreender, seria quase impossível trazer aqui todos, pelo que trago aqui numa ótica quase de percorrer o ano inteiro, de janeiro até setembro, que é a abertura aqui dos concursos mais relevantes. Em janeiro temos então os programas STEP, uma novidade que vou esmiuçar um pouco mais à frente. Passando para abril para projetos como inovação produtiva em outros territórios, um aviso também muito esperado. Também a qualificação das PMEs com previsão de abertura durante o primeiro quadrimestre ainda. Em junho teremos aqui ao nível do ID, o ID empresarial demonstradores, e em setembro também a abertura previsionalmente aqui do ID empresarial, outras de operações individuais e em copromoção. Passando então para como definir aqui os projetos STEP. Os STEP são uma iniciativa lançada pela União Europeia já no ano de 2024, com um objetivo estratégico bastante claro, ou seja, reforçar a liderança europeia na inovação tanto industrial como tecnológica, permitindo assim reduzir as dependências externas, ao mesmo tempo fortalecer aqueles setores críticos da economia europeia. Neste contexto, e no contexto de Portugal 2030, o STEP representa aqui uma nova geração de apoios ao investimento, orientada para aquilo que são projetos de elevado valor acrescentado, em áreas como tecnologia digital, a transição energética ou a biotecnologia. Portanto, estes projetos STEP distinguem-se essencialmente por estes 4 pilares, digamos assim, que aqui trago. Forte enfoque na inovação tecnológica e industrial, também um contributo direto para aquilo que é a transição verde e a transição digital, assim como um elevado grau de maturidade e impacto económico e também uma capacidade de posicionar a Europa e as empresas europeias nas cadeias de valor globais. No âmbito desta iniciativa do STEP, surgem então os apoios financeiros reforçados, com processos de candidatura mais flexíveis e com a atribuição daquilo que é denominado como o selo STEP. Ou seja, é aqui um reconhecimento europeu de excelência estratégica e que valoriza e diferencia os projetos que são aqui apoiados. Assim, entrando aqui nos projetos STEP, eu trago aqui 2 tipos de projetos STEP, o STEP à inovação produtiva e o STEP de IDI.
começando pelos projetos STEP de inovação produtiva, aqui na ótica da digital e da biotecnologia, tem aqui como objetivo primordial promover o desenvolvimento ou o fabrico de tecnologias consideradas críticas, ou preservar e reforçar as respectivas cadeias de valor, numa ótica do domínio das tecnologias digitais e da inovação da tecnologia profunda e da biotecnologia. Ou seja, visa apoiar os projetos que estimulem a criação e o fabrico de tecnologias críticas em setores que são considerados estratégicos, como o digital, o deep tech ou a biotecnologia. Por complemento, apoiar também projetos que promovam a modernização produtiva e a incorporação de novas tecnologias em processos industriais. Também apoiar projetos que, de uma forma, reforcem e preservem as tais cadeias de valor, aumentando a autonomia e a resiliência do tecido empresarial. Assim, prevê-se que, com data de início ainda no mês de janeiro e com data final previsionalmente até 30/9, sejam lançados aqui estes avisos STEP. Tem, neste caso, do inovação produtiva, digital e biotecnologia, foco na região do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, sempre numa modalidade individual, com taxas de cofinanciamento que podem atingir os 50%, e aqui, não uma novidade, mas algo que não era muito comum até então no Portugal 2030, os beneficiários podem ser empresas de todas as dimensões. Passando para, ainda dentro do STEP Inovação Produtiva, mas na área da energia, o objetivo aqui será a integração no processo produtivo de tecnologias críticas, limpas e eficientes na utilização de recursos, que sejam desenvolvidas e ou fabricadas no âmbito do investimento. Ou seja, aumentar aqui a produtividade, reforçando a competitividade e a internacionalização das empresas portuguesas. Desta forma, e neste STEP de energia, com uma dotação de 400 mil milhões de euros, também com data previsional de abertura ainda durante o mês de janeiro, tem aqui foco nas regiões Norte, Centro e Alentejo, com uma modalidade de participação ou de candidatura individual, e claro está, aqui com beneficiários também, empresas de todas as dimensões. Ainda dentro do STEP, mas aqui já direcionado para o componente de IDI empresarial e na vertente digital e de biotecnologia, surge aqui este STEP IDI empresarial com o objetivo de representar uma oportunidade para reforçar os setores estratégicos através de projetos de IDI, promovendo aquilo que é o desenvolvimento tecnológico e a competitividade nas áreas digitais, de inovação e biotecnologia. Ou seja, desenvolvimento e fabrico de tecnologias críticas e projetos que possam evoluir até à produção comercial destas tecnologias críticas. Com uma dotação de 210 mil milhões, tem aqui também data previsional de abertura ainda durante este mês de janeiro, com foco para as regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e aqui, ao contrário do STEP de inovação produtiva, com modalidades de candidatura em copromoção, em que os beneficiários poderão ser aqui tanto empresas de todas as dimensões como as ENEDs.
Passando ainda dentro do STEP, mas para o IDI da energia, este aviso tem aqui a oportunidade de acelerar a transição energética com projetos empresariais que sejam ambiciosos na componente de IDI, reforçando aqui a capacidade nacional de desenvolver e de produzir tecnologias críticas em áreas limpas e eficientes em recursos. Uma vez mais, data de início também aqui em janeiro, para as regiões do Norte, Centro e Alentejo, e tal como o IDI que referi anteriormente, com candidaturas nas modalidades de copromoção, em que os beneficiários são empresas de todas as dimensões e as genésis. Saindo aqui da ótica dos projetos STEP, mas continuando para um concurso bastante atrativo e já aguardado há algum tempo, uma vez que estava previsto para 2025, mas por razão de alterações aqui da metodologia de apoio, foi aqui lançada uma previsão para a abertura em 2026. Seguimos com inovação produtiva para outros territórios. O objetivo deste concurso pretende estimular aqui o investimento empresarial de natureza inovadora, promovendo aquilo que é o atual perfil de especialização da economia portuguesa, reforçando desta forma a sua competitividade externa através de fatores como a diferenciação, a diversificação e a inovação. Assim, previsionalmente, será lançado este aviso com data de 30/4/2026, decorrendo o mesmo durante o período de um ano, ou seja, até 30/4/2027. No entanto, irá decorrer aqui entre várias fases, digamos assim. Apesar de estar em aberto, em contínuo durante um ano, a fase de candidatura serão divididos por fases. A dotação será de mais de 120 mil milhões de euros para as regiões de Norte, Centro, Alentejo, área metropolitana de Lisboa e do Algarve. Depois, aqui os beneficiários já são apenas as PMEs, numa modalidade de candidatura individual, e as taxas máximas de cofinanciamento podem atingir até os 75%. Passando para o sistema de incentivos à qualificação das PMEs. Este aviso tem aqui como objetivo apoiar operações individuais promovidas pelas PMEs, de forma a capacitar as empresas que visem a qualificação e a digitalização dos seus próprios modelos de negócio através de uso de fatores e materiais de competitividade. Assim, com previsão de abertura ainda no primeiro quadrimestre, ou seja, 30/4, e aqui com data final a 30/6, uma dotação de 20 mil milhões de euros, tem aqui a aplicabilidade nas regiões Norte, Centro e Alentejo, com os beneficiários, claro está, as PMEs, num regime de candidatura individual e com uma taxa máxima de cofinanciamento que pode atingir os 50%. Passando aqui para uma ótica de ID, e começando aqui pelo ID empresarial de demonstradores, um aviso que também já tem vindo a ser bastante procurado, que tem como objetivo aqui apoiar operações de tecnologias avançadas e de
e de linhas de piloto que, partindo de atividades de ID já concluídas com sucesso, visem, de certa forma, evidenciar perante um público especializado e em situação real as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontram suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para a sua utilização comercial. Desta forma, com data de início previsto aqui para 30/6 e a decorrer até ao final do ano, tem aqui uma dotação de 12 mil milhões de euros, aplicado à região norte, centro, área metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve. Pode apresentar aqui candidaturas tanto na modalidade individual como na modalidade de copromoção, em que os beneficiários são as PMEs, as Small Mid Caps, e no regime de copromoção, as Genesis. Taxas máximas de cofinanciamento podem atingir aqui um grau bastante elevado de 80%. Relativamente ao ID empresarial, de operações individuais e em copromoção, este aviso tem aqui como objetivo compreender atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, conduzentes com aquilo que é a criação de novos produtos, processos ou serviços, ou a introdução de melhorias significativas. Desta forma, com uma dotação de 30 mil milhões de euros e com uma data de previsão de abertura de aviso a 30/9 de 26 e a decorrer até ao final do ano, as regiões abrangidas serão aqui a região norte, centro, Alentejo e Algarve, e as modalidades de candidatura poderão ser aqui na ótica individual ou em copromoção, com os beneficiários a serem as PMEs, as Small Mid Caps e as Genesis na modalidade de copromoção. A taxa de cofinanciamento poderá atingir também os 80%. De forma geral, estes foram então os avisos selecionados para esta apresentação. Não conseguindo de todo e por razões óbvias aprofundar ou até mesmo referir todos os avisos presentes neste plano anual de avisos que foi divulgado. Existem certamente muitos outros com graus de interesse elevado e também para outro tipo de público-alvo beneficiário. E por isso mesmo convido a quem tiver interesse, tanto nos avisos aqui mencionados, ou tem um outro plano de investimentos projetado, que entre em contato connosco, seja através das redes, seja através de um contacto mais direto, de forma a ser apoiado de forma mais especializada. Por isso, com isto, dou por terminado aqui o presente webinar, na esperança de ter ajudado de alguma forma, e até uma próxima.